Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos aproveitar bem esses momentos na presença do nosso Deus. O tema da ministração de hoje não é uma questão de número. Amém? Vamos ler Salmos 90 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela sua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Olha que maravilha o verso 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Senhor, louvado seja o teu santo nome hoje e para sempre. Nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome que é sobre todo nome. Senhor, nesta manhã mais uma vez queremos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, saber que o Senhor é conosco faz toda a diferença. Fala mesmo, Senhor, aos nossos corações. Nos guarda, Senhor, embaixo das tuas poderosas mãos e que possamos, Senhor, te honrar, te glorificar e bendizer o teu nome, que é sobre todo nome. Amém. Sabe, o pensamento humano, nós temos a necessidade de querer explicar tudo. Tudo precisa ser explicado, porque senão não faz sentido. E na maioria das vezes o material ele tem muito valor, porque o material pode ser exibido, pode ser pesado, pode ser medido, pode ser ostentado. E nós somos assim, né? Na maioria das vezes. Só que quando nós somos contrariados por Deus, na sua maneira de viver, na sua maneira de fazer as coisas, nós ficamos contrariados. Mas o propósito, na verdade, é entender Deus e seus planos em nossas vidas. Porque quando nós entendemos Deus, quando nós entendemos os seus propósitos, os números, as contas, as formas como Deus faz as coisas, pouco terá importância para nós no sentido de queremos explicar, de queremos viver daquela maneira. Porque para Deus é tudo diferente, ou na maioria das vezes é diferente. Para Deus, perder é ganhar. Quantos versículos na Bíblia, ou quantas vezes Deus demonstra que, às vezes, para ganharmos algo, precisamos perder, precisamos retirar das nossas vidas, precisamos deixar de lado. Por exemplo, renúncia e sacrifício são sinônimos de uma vida com Deus. A renúncia representa perder algo, de repente, aqui na terra, mas ganhar com Deus. Estar ao lado de Deus, viver com Deus. E nós devemos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Renunciar, fazer o sacrifício, significa somar em nossas vidas espirituais, significa crescer, significa ter um outro patamar espiritualmente falando. Sabe por quê? Para nós cristãos, a morte não é o fim, pelo contrário, como diz o texto, talvez vamos viver aqui 70, alguns chegarão a 80, um pouco mais. Mas nada se compara com uma vida com Deus na eternidade, em nome de Jesus. Amém? E é claro que o sofrimento, as dificuldades do dia a dia tendem a nos atrapalhar, mas nada pode fazer com que a gente conte os nossos dias
desta maneira, mas pelo contrário, os nossos dias serão contados segundo a vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Esse texto fala da matemática da vida. O verso 12 que nós lemos aqui, geralmente quando estamos em família e por questão de aniversário, sempre que pedem para eu fazer a oração, quase todos nós temos um versículo preferido para ler, né? E eu gosto desse versículo porque ele representa, ou deveria mostrar, né? Automaticamente, a cada aniversário, nós vamos ficando mais velhos, vamos adquirindo experiência. E esse versículo mostra isso. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, ou seja, Senhor, me ajuda a entender o que está passando. Senhor, me ensina a entender por que eu cheguei até aqui. Senhor, me ensina a aprender. Senhor, me ensina a entender por que essas coisas acontecem comigo até aqui, Senhor. E que daqui para frente eu possa viver melhor. Quando eu contar os meus dias, serão dias assim, Senhor, e nenhum deles faltou a Tua presença. Em nenhum deles, Senhor, a minha oração não foi ouvida. Em todos os dias até aqui eu pude orar, eu pude, Senhor, Te louvar e Te adorar. Em nenhum dia, Senhor, eu me senti desamparado. Em todos os dias houve transformação na minha vida. E mais, Senhor, eu vejo essa transformação seguindo, Senhor, para a minha família, para aqueles que estão ao meu lado, a igreja onde eu tenho feito a minha comunhão, todas as coisas, Senhor, eu tenho contado os meus dias e eles são maravilhosos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse versículo ensina que esse Salmos é um salmo de Moisés. Talvez seja um dos salmos mais antigos da Bíblia, né? Salmo de Moisés. E ele nos ensina aqui que aqui existem duas pessoas, uma que ensina e outra que aprende. Moisés está pedindo, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Quem pode contar? Lógico, eu posso dizer, hoje é dia 12, semana que vem é dia 19. Daqui a um ano, passando 365 dias, não tem nada a ver com essa conta. Moisés está pedindo para o Senhor, me ensina, Senhor, a entender, dia após dia, tamanho amor, tamanho cuidado, tamanho perdão. Nós acabamos de louvar aqui. O que eu tinha para entregar para Deus, a não ser pecados, a não ser falhas, a não ser murmurações, a não ser arrogância. Mesmo assim, o Senhor amou. Mesmo assim, o Senhor nos perdoou. Nós devemos contar esse dia, apesar de tudo. Quando aprendermos isso, quando fizermos isso, as nossas contas com Deus serão diferentes. Será uma vida de sabedoria, não de lamento. Será uma vida de aprendizado e não de murmuração. Será uma vida clamando pelo Senhor cada dia mais em nossas vidas, Deus. Sabedoria, pois temos consciência, é claro, das dificuldades, dos prejuízos que tivemos, das pessoas que nos deixaram, da saúde que talvez já não seja mais a mesma, do nosso cansaço no dia a dia. Claro, nós não estamos deixando de lado essas coisas, mas agora o Senhor nos ensinando a contar os nossos dias, nós contamos com sabedoria, nós contamos de uma forma diferente, sabendo que Deus é quem fortalece os meus pés, Deus é quem unge a minha palavra, Deus é quem guarda o meu coração, em nome de Jesus. E por que a mensagem não é só uma questão de números? A Bíblia é repleta de números, de referências. E muitas vezes nós nos apegamos a uma parte da passagem e esquecemos muitas vezes de parar e analisar o que será que Deus tem mais para falar para nós. Por exemplo, Mateus capítulo 14, dos versos 3 ao 21, é uma passagem muito conhecida. A primeira multiplicação dos pães. Talvez todos nós, ou a maioria de nós aqui, quem estará ouvindo, conhece essa passagem. E ela faz muito sentido, principalmente quando nós olhamos os números do milagre. Quer ver os exemplos? Apenas 5 pães, aos números. 2 peixes, talvez fosse a refeição de alguém. O que mais nós temos de números aqui para dar valor a esse milagre?
tinha cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aí lá no verso 21, diz que depois de tudo que aconteceu, ainda sobraram, olha mais números, 12 cestos cheios de pães. Não faz sentido esse milagre quando nós falamos com números? Olha que maravilha. Mas eu estava olhando, será que tem mais números aqui, coisas que nós devemos trazer para as nossas vidas? Olha o verso 15. Talvez a gente deva diminuir algumas coisas olhando essa passagem. Os discípulos de Jesus talvez fossem ainda meio hipócritas ou egoístas. Depois de tudo que o Senhor fez, olha o que eles falaram: Senhor, despede a multidão. Em outras palavras, eles que se virem. Será que eles não deveriam diminuir, tirar da vida deles a hipocrisia, o egoísmo? Despede essa multidão, Senhor, eles que vão lá. Para que eles vão comprar pães, eles que se virem. Eu vou ministrar aqui, mas depois você se vire lá na sua vida. Se você quiser entender as coisas, vá atrás. Eita, agora mudou os números, né? Agora mudou as contas. Mas no verso 16, Jesus ele pede para somar. Ei, não é mistério que eles vão, não é necessário que eles vão, tem alguma coisa acontecendo. Dá-lhes vocês de comer. Vamos somar todo mundo aqui. Olha como muda. Agora os números fazem sentido? Fala, ainda não. Nós devemos somar as nossas responsabilidades. A multiplicação não é só para você. Não é só para mim, para eu ficar me exibindo, ou para o meu capricho, ou para que eu possa ficar falando, Deus me abençoou. Você não. Se o corpo de Cristo não foi abençoado junto, de que adiantou? Nós devemos somar as nossas responsabilidades. Somos a igreja, a gente não cantou aqui um só corpo, um só coração. Que nada, sou como os discípulos, eles que vão lá e se virem para comprar comida. Mas Jesus fala, não, vamos somar as nossas responsabilidades aqui. Vamos nós cuidarmos do corpo de Cristo. Se hoje você está bem, ajude quem está precisando, porque amanhã pode ser você. Isso é bíblico. E nós devemos ainda dividir os nossos recursos. Verso 18, o que tinha lá? Talvez a marmita de alguém. 5 pães e 2 peixes. Com certeza não era a minha marmita. Talvez fosse 5 pães e 2 peixes para minha esposa. Pôr na chapa o meu. O meu seria. Nós precisamos dividir os nossos recursos. O que tem aqui para todo mundo? 5 pães. Vamos dividir os nossos recursos. E aqui, escute bem, todos nós sabemos, ninguém está falando para você dar tudo o que você tem, para você atrasar contas, todas essas conversas, essas coisas que não são bíblicas que as pessoas ensinam por aí. Não é nada disso que estamos falando aqui, fique claro. Nós estamos falando no momento de comunhão. O que eu posso ajudar? O que eu posso dividir? Talvez uma parte dos meus bens, se você tem, amém. Talvez eu tenha mais tempo para contribuir, amém, estou dividindo. Talvez os meus talentos, vamos chamar de talentos, mas é o meu chamado na igreja. Sabe por quê? No final, quem vai fazer a multiplicação? Só tem uma pessoa que poderia fazer aquela multiplicação. O Senhor Jesus. No final é com Ele. O recurso era tão escasso, dona Júlia, mas na mão do Senhor. O seu coração, você pode falar, meu coração está em frangalhos aqui. Eu não sou nada perante Deus, mas na mão do Senhor, Ele pode multiplicar, Ele pode tirar aquilo que não serve, Ele pode somar outras coisas em sua vida, Ele pode dividir coisas que sejam bom para o corpo de Cristo, Ele pode multiplicar os talentos. Não muitas vezes o que você precisa, mas aquilo que será bom para a obra de Deus.
Em nome de Jesus. Olha o tanto de números agora. Faz sentido. Não somente aqueles 12 pães. Muitas vezes não somos assim. Nós esquecemos muitas vezes da suficiência de Jesus. Nós vivemos dias estranhos. Mas é bíblico que esses dias aconteçam, né? Muitas pessoas querem mudar o evangelho. Jesus já não é mais suficiente. Jesus já não é o principal. A salvação é uma coisa boa, mas eu preciso de mais, pastor Edvaldo. Eu preciso de mais para mostrar que eu sou salvo, mas Jesus realmente é comigo. Para que eu possa ter, para que eu possa medir, para que eu possa somar, para que eu possa exibir. Jesus já não é mais suficiente. E nós esquecemos que o evangelho é uma coisa pura e simples. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Essa é a mensagem do evangelho. Aquele que vem e tira o pecado e nos coloca novamente em comunhão com Deus, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Essa é a mensagem do evangelho. E nós precisamos entender isso e nunca esquecer disso, porque a matemática humana é desastrosa. Quando nós esquecemos essas coisas, nós vamos pela matemática humana, as contas humanas, e elas são desastrosas. Sabe por quê? A vontade de Deus versus a vontade do homem. Nós criamos um humanismo. Eu sou o mais abençoado. Eu sou aquele que sabe pregar melhor. Só eu sei fazer isso. Se eu não for, ninguém consegue fazer. Em nome de Jesus, se ainda temos esse sentimento, que caia por terra hoje em nome de Jesus. É só Deus em nossas vidas. Muitas vezes, Jesus e a divisão com o líder humano. Isso cria fraqueza. Nós precisamos confiar em Deus. É lógico que é a igreja do Senhor que ajuda, que nos ajuda a orientar, mas nós não podemos dividir o poder de Jesus com outras pessoas. É Jesus, mas eu tenho que ver tal coisa. É Jesus, mas eu tenho que falar. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, isso cria fraqueza espiritual. Leia a palavra, busca o Senhor, dobre os seus joelhos, jejue e fala: Senhor, nós acabamos de cantar aqui, fala comigo, Senhor. O próprio Deus não tem mais véu. Que o Senhor possa falar aos nossos corações diretamente, quebrando toda a barreira. Não divida nada com as pessoas, principalmente aquelas que não podem ajudar as nossas vidas. Não divida. E a matemática humana é Jesus mais alguma coisa, exigências humanas. Jesus me salvou, mas eu preciso ainda fazer tal coisa. Opa! Isso cria o legalismo. Eu sou salvo em Jesus, mas preciso fazer tal coisa, senão não serve. Nathalie? Não está dando dízimo, não? Eu também não estou dando dízimo? Legalismos. Coisa que não está na palavra. Não da maneira como muitas vezes é pregado e ministrado. Ou ainda Jesus menos as nossas vontades. Eu vou servir a Jesus menos essa parte aqui. Essa parte de perdão não. Que a pessoa não vou. E quando fazemos isso, não há mudanças em nossas vidas. Se tem uma coisa que Deus não abre mão, completude. Deus não aceita 99%. Quantas referências nós temos na palavra? Minha glória, não divido com ninguém. Escolhe hoje a quem você quer servir. Ele não disse assim, escolhe aí qual parte. Lembre-se, Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos aliviar, para simplificar a nossa comunhão com Deus, por Ele, em nome de Jesus. E agora ainda falando de números. Sabe, quando eu vejo a história de Jó, nós sabemos que o nosso Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, ou seja, Ele nos conhece. E no livro de Jó, capítulo 1, verso 8, diz que Deus dá um testemunho de Jó. Conhece o meu servo Jó? Fala lá para o Papa Figo. Olha o testemunho de Deus. E não é bom ter Deus ao seu lado? Como ficaria a sua balança se Deus estivesse ao seu lado? Maravilha. Mas
Mesmo com Deus ao seu lado, mesmo você sendo fiel, coisas difíceis acontecerão em suas vidas, na minha vida e em nossas vidas. Como aconteceu com Jó, né? Nós sabemos que ele perdeu tudo, menos a fé. Olha as 3 grandes coisas que Jó perdeu que hoje seria difícil para nós. Primeiro, a família. A família é a nossa base, a nossa referência. E o próprio Deus criou a família lá no início da criação. Ele foi lá, foi formando. Jó perdeu. Jó perdeu seus recursos. Não adianta falar, meu amor, vamos viver só de amor, eu te amo. Conversa, nós precisamos de recursos, precisamos das coisas para que a gente possa viver. E por fim, Jó ainda perdeu a saúde. Ficou só o mínimo para ele viver. Quantos de nós, nessa situação, continuaríamos fiéis a Deus? Mas Deus conhecia Jó. Deus, ele também conhece as nossas vidas. E muitas vezes não compreendemos os números, né? Ou as coisas, ou os planos de Deus. Aí, Pietra, pode colocar aquela outra parte, por favor? E aí eu estava ouvindo e eu vi essa parte, eu achei sensacional. Como nunca foi uma questão de número, as coisas de Deus. Olha que maravilha isso. Peraí, Pietra, não. No começo da palavra, diz que Jó tinha algumas coisas. Então, olha o Jó capítulo 1, verso 3. Era o seu gado 7.000 ovelhas, que maravilha, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Que maravilha a vida de Jó, hein? Jó capítulo 1, verso 3. Aí, Pedro, pode ir indo devagar. 7.000, 3.000, 500, como diz o versículo. Pode ir, Pedro. Aí. E nós sabemos que ele perdeu tudo, mas diz em 42:10 ali que depois de tudo Deus fez o quê? O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vamos ver se a matemática de Deus faz sentido? Vai lá, Pedro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque tinha 7. Quanto tem que ter agora? 14.000. Vai lá, Pietro. Dobrou? Ó como Deus sabe fazer conta. Pode ir, Pietro. Camelo, 6.000. Quanto tem agora? 1.000 juntas de boi. Dobrou. Deus sabe fazer conta? Que maravilha. Vamos seguindo, Pietro. Agora vamos para os filhos. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Amém? Quantos tinham? 7 filhos, 7 filhas. Aí, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. De novo, o Senhor dobrou. Então, Jó 42, verso 13. Quantos filhos tem que ter? Vai lá, Pietra. Quantos tinham? 7. Quantos tem que ter agora? Ih! Será que eu digitei errado? Será que eu digitei errado? O Senhor não dobrou? Né? Ô, Pedro. Pode ir mais um, Pedro. Aí. Será que Deus errou a conta? Será que Deus errou a conta? Eu vi essa palavra e eu achei maravilhosa. Pode ir, Pedro. O lado humano seria as contas que a gente faz. Só que do lado de Deus nunca mudou. Porque os 7 primeiros e os 3 primeiros nunca foram perdidos. Eles apenas descansam no braço do Senhor. Eles já estavam lá e o Senhor concedeu mais 7, mais 3. Ou seja, o dobro. Apenas uma parte ficou com Jó. E a outra parte já estavam descansando nos braços do Senhor. A conta do Senhor nunca foi errada. Só o nosso entendimento humano que é limitado. De novo, se tem 7 aqui, nós somos assim, tem que ter 7 aqui. Mas se tem 7 aqui, por que não 7 na glória com o Senhor? Algumas coisas podem ser substituídas, como foram os animais, mas as nossas vidas não, porque ela valeu o preço de sangue.
É por isso que eu não posso abrir mão de orar pelo meu filho. Por isso que eu não posso abrir mão de orar pela minha família. Por isso que eu não posso abrir mão de orar por aquele que está ao meu lado, que aparentemente está morto. Não está, porque nas contas do Senhor ele ainda está, ele vale a pena, ele ainda é uma pessoa, ele não é insubstituível. Deus não erra a conta, porque não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já estão com o Senhor, que estão lá aguardando, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Qual é a nossa esperança? A volta de Jesus, o retorno de Jesus para nos buscar, a volta de Deus através do seu Filho Jesus para que possamos morar na glória com Ele e aí rever os que já estão lá, porque essa é a vontade do Senhor. Não é uma questão de números, amém? Isso é maravilhoso, não é? Já tinha visto isso dessa maneira? Vê como a gente passa, muitas vezes, pelo mesmo versículo, a mesma palavra, e a gente não para pensar. Porque nós estamos daquele lado, limitado. Mas o nosso Deus aqui tudo sabe, tudo tem domínio e tem todo o poder. A conta dele nunca será errada. Se nós escolhemos o Senhor, se confiamos que o Senhor é poderoso para mudar as nossas vidas, o Senhor nunca errará uma conta e nunca errará nada em sua vida. Creia que tudo o que acontece com você está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Não é uma questão de número, não é uma questão de anos, não é uma questão de posses, não é questão de saldo, não é uma questão de títulos. Nunca foi e nunca será uma questão de números, mas será a presença de Deus em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? São muitos exemplos bíblicos que a gente poderia trazer aqui. Talvez esse não seja nem os melhores, mas a mensagem é: os números são detalhes. O principal: Senhor, eu te aceito, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Espírito Santo, muda a minha condição de pecador para filho remido. Que eu não seja somente um número numa igreja, mas que eu seja alguém que te serve, que te louva, que te adora. E que as minhas orações, Senhor, não sejam em vão, mas que antes sejam conhecidas perante a tua presença, para que o Senhor possa também dizer: olha o meu servo Jó, olha aquela igreja como me serve. Essa é a diferença. E o Senhor ensinará a contarmos os nossos dias aqui. Os nossos dias serão de esperança, de fé, de mudança, de transformação, muitas vezes de perdas por um tempo, mas de soma, de alegria, de salvação e de todo tipo de bênçãos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Sensacional essa conta aqui. Isso é sensacional. Fiquei até orgulhoso do quadro que porque eu fiquei fazendo essa conta, falei, como eu posso tentar traduzir isso? Alguma coisa que mexeu comigo. Porque nós somos assim, né? Precisamos de números. Mas já está nos braços do Pai. Tudo o que você tem pedido está perante o trono da graça de Deus. Tudo. Creia. Amém? Te damos graça, Senhor, por esse dia, por todas essas coisas. Números, contas. Queremos muitas vezes, Senhor, te transformar num número que faz sentido, num milagre que eu possa exibir, falar. Mas o Senhor tem transformado as nossas vidas e os nossos corações para aquilo que é espiritual. Nós nunca vamos entender, Senhor, os teus propósitos, mas não tem problema, Senhor, nos ensina a crer, Pai.
nos ensina a confiar, nos ensina, Senhor, a esperarmos em Ti todos os dias de nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no comando de todas as coisas e nenhum dos Teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Como diz a Tua palavra, nós lemos aqui, Senhor, vamos passar aqui às vezes 70, 80 anos, mas sabemos, Pai, que tudo isso é temporário, pois há uma eternidade, Senhor, na Tua presença. Uma eternidade, Senhor, entoando cânticos. Uma eternidade dizendo que o Senhor é santo. Uma eternidade, Senhor, com a Tua presença. Ah, Senhor, isso vai valer muito a pena. Enquanto esses dias não chegam, Senhor, ensina mesmo, Senhor, a contarmos os nossos dias para que a gente encontre a sabedoria, Senhor, na Tua palavra. Para que possamos viver aqui, Senhor, conforme o Teu desejo, transformados, remidos, Senhor, fortificados em Ti, fortalecidos, com os pés firmados na Tua palavra. Deus amado, Deus bendito, que essa palavra, Senhor, faça efeito em nossas vidas e traga a transformação, e que nós possamos andar em Tua presença em todos os dias de nossas vidas. Deus amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por todas as coisas. Eu te peço, te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.